3, 2, 1, então gravação do episódio 202. Para quem não sabe, o primeiro episódio do Maré Sonora, em maio de 2020, foi com o mesmo convidado de hoje que eu tenho a alegria de conversar, professor Jefferson Cardia Simões, bem tornado, como dizem aqui na Itália. Muito legal tê-lo aqui no Maré Sonora novamente. É um prazer, Marina, falar mais uma vez aqui sobre as regiões polares, e contigo e com a audiência. Nós nos conhecemos pessoalmente há uma semana em Reykjavik, se eu não me confundi a pronúncia aqui, espero ter falado corretamente o nome da capital da Islândia, durante o Arctic Circle Assembly, né, um congresso sobre o Círculo Polar, sobre a região do Ártico, e foi muito legal, foi uma apresentação, primeira oficial, né, apresentação do Brasil, participação oficial do Brasil nesse evento, foi a 11ª edição. O tema da mesa redonda coordenada pelo Brasil, Brasil, um país polar. Como é que é essa história, Jefferson? Como assim um Brasil, um país polar? Essa história decorre do nosso envolvimento nas pesquisas polares. Evidentemente, o Brasil é um país antártico, fazem 42 anos que nós temos o Programa Antártico Brasileiro, mas por uma série de interesses, eu diria, principalmente pelos rápidos eventos de mudanças do clima no Ártico, ao longo dos últimos 10 anos, que já começam a afetar o clima global, o comércio global, o comércio internacional e, inclusive, estratégias militares, chamou a atenção do Brasil, que o Ártico também é muito importante para o nosso dia a dia. E, com isso, a comunidade científica, a comunidade que trabalha com geopolítica, com interesses diplomáticos do Brasil, se mostrou ciente dessa questão, e o próprio Programa Antártico Brasileiro ele está se transformando no Programa Polar Brasileiro, porque cerca de 20% da parte científica já foi, os recursos financeiros da parte científica estão começando a ser deslocados para a questão ártica. Então, está se tornando cada vez mais evidente que o Ártico afeta os trópicos. Você é pioneiro, né, Jefferson, na glaciologia, né, como brasileiro que foi fazer glaciologia. Como é que foi essa inserção nesse universo das terras geladas? Olha, na verdade, eu fui enviado para o Instituto de Pesquisas Polares Scott, da Universidade de Cambridge, em 1984, para me formar, o seu primeiro doutor, PhD, em glaciologia. Nós não tínhamos profissionais nessa área no Brasil, evidentemente. Depois eu descobri, inclusive, que fui o primeiro em toda a comunidade lusófona. E após isso, voltei ao Brasil, etc., e criei o que hoje é o Centro Polar Climático aqui da URGS, um centro de excelência, tanto da geografia polar quanto da glaciologia. Essa que se deu a inserção, eu sou pesquisador do Programa Antártico Brasileiro e sempre tenho feito a minha carreira dentro do programa, desde o início da minha vida profissional. E, com isso, é claro, é um ponto interessante, a minha pesquisa de campo, o meu doutorado, foi, inclusive, feita no Ártico. Talvez um interesse que pesou muito nessa caminho que nós estamos seguindo agora no Programa Antártico Brasileiro. Eu vou deixar um convite para o pessoal para escutarem um episódio pelo Polarcast, do Interantar, em que o professor Jefferson falou, né? Eu digo vai falar, porque para quem não ouviu ainda, da Expedição Internacional de Circunnavegação Costeira na Antártica, né? A missão que agora inicia em novembro, final de novembro, com duração de 2 meses. Então, ouvintes do Maré Sonora, eu vou deixar o link para esse podcast e eu recomendo muito, é uma expedição muito interessante e realmente vale a pena para aprender mais sobre o Brasil na Antártica, sobre por que estudar as regiões polares, né? Como é que foi a repercussão, Jefferson, após a apresentação de vocês na conferência, né, no congresso do Arctic Circle Assembly em Reykjavik, na Islândia?
Olha, foi muito bem recebido, para alguns países ainda um pouco de surpresa, porque é o primeiro país do hemisfério sul que realmente está se mostrando esse interesse mais organizado e não individual sobre a questão ártica. Por outro lado, muito bem recebidos, e é interessante porque, na verdade, isso surgiu do convite do ex-presidente da Islândia, o Dr. Grímsson, que me convidou para organizar esse evento para ampliar a questão da discussão do Ártico. Lembrando que essa Assembleia do Círculo Ártico ela não é governamental, ela foi criada pela Islândia para reunir acadêmicos, políticos, grupos de pressão ecológica ou ambiental, think tanks de diferentes áreas, para discutir o mais amplamente possível a questão do Ártico, inclusive de povos originários, grupos de povos originários, diferentes etnias, e aí a gente trata até com alguns mitos aqui no Brasil. Na verdade, não tem só Inuits, que é o nome atualizado dos Esquimós, mas são mais de 17 etnias que vivem no Ártico. E tudo isso numa maneira informal, sem restrições, na Islândia, que é um país geralmente muito amigável nessas questões. Então, teve uma repercussão muito boa, isso indica que nós vamos, nos próximos anos, nós vamos ter mais participações e é claro, o nosso papel se tornar mais importante. Eu lembro que outros países do BRICS, por exemplo, que nem a Índia e a China, já têm, inclusive, estações no Ártico. Mas a ideia básica é nós trabalharmos em cooperação com estes e outros países. Jefferson, pegando carona na sua fala sobre missões no Ártico, o Brasil teve uma expedição ao Ártico, né? Foi 2023 ou 2022? Conta um pouquinho dessa iniciativa. Essa expedição foi em 2022, claro que é uma missão exploratória, simples, ao redor da capital da cidade de Longyearbyen, que é a capital de Svalbard, do arquipélago de soberania norueguesa. Isso, inclusive, nós estamos pensando, o Itamaraty já fez a proposta de nós assinarmos o tratado que reconhece a soberania da Noruega, é um tratado de 1920, mas que até hoje o Brasil não tinha assinado, sobre essa região do planeta. Veja que nós estamos estruturando o programa ainda, participando mais e explorando essas possibilidades de cooperação que iniciou com essa pequena missão. É claro que cientistas individualmente brasileiros já participam há muitos anos. Eu mesmo estive no Ártico em 1985, 86, e vários tiveram trabalhar. Inclusive a Petrobras já trabalhou, cientistas da Petrobras, etc. Mas essa foi a primeira vez que foi uma missão organizada e com apoio governamental. Então, o ano que vem, podemos esperar uma nova participação oficial de uma delegação do Brasil? Como é que está essa vontade, esses planos? Certamente no Arctic Circle, ou no Círculo Ártico, nós vamos ter essa maior participação. É importante realmente enfatizar que o Círculo Ártico é um evento não de estados, de governos, e sim aberto. Inclusive, nós temos, no caso do Ártico, o Conselho Ártico, que é um órgão com representantes governamentais. Mas tudo isso, no momento atual, de uma situação política internacional bastante complexa no hemisfério norte, com a guerra da Ucrânia e com o isolamento da Rússia, uma ação da Assembleia se torna muito mais importante, onde nós podemos ter discussões, cooperações, etc. Nesse evento, Jefferson, me chamou a atenção, eu confesso que para mim foi um enorme aprendizado, a questão do terceiro polo. É uma denominação, é um conceito que eu nunca tinha visto e eu achei muito interessante e eu gostaria de te pedir para comentar sobre o que é o terceiro polo, então, qual é a importância desse ponto, desse assunto discutido em algumas sessões do Arctic Circle Assembly. Evidentemente, é um nome fictício,
não é um polo propriamente dito, mas são as massas de gelo fora da região polar. Essas massas de gelo fora das regiões polares representam menos de 1% do gelo do planeta Terra. Mas, por outro lado, elas são essenciais para prover água, são áreas de risco para os povos que vivem perto dessas regiões. Essa talvez vai ser a grande mudança, porque geralmente se entendia que o terceiro polo era basicamente o Himalaias, e eu tive participação também efetiva nessa parte do encontro, dizendo que nós temos uma massa de gelo importante nos Andes, que é o que provê água para o Peru, para a Bolívia, inclusive para partes do norte da Argentina, que trocas nesse gelo que está derretendo rapidamente afetam uma população, inclusive com avalanches, aluviões, etc. E um ponto mais interessante que pouco brasileiros sabem é que parte desse gelo corre para a bacia amazônica. Na verdade, as nascentes da bacia amazônica são nessas geleiras. E nós estamos observando rápidas mudanças. A apresentação do Brasil, a mesa redonda do Brasil, foi formada por profissionais da Universidade de Brasília, da Universidade Federal do ABC, do Interantar. Agora estou tentando me lembrar, pontuar, do capitão Leonardo Matos, da Escola de Guerra Naval. Se você puder só fazer um resgate, por favor, Jefferson. Olha, na verdade, nós tivemos aqui uma participação multidisciplinar, conforme o comandante Matos, por exemplo, falou sobre as visões geopolíticas do Brasil em relação à questão polar, mas nós tivemos uma colega falando sobre as similaridades dos povos Sami, né, aqui chamados Lapões, com os nossos povos originários no Brasil, os mesmos tipos de problemas, conflitos, etc. Tivemos também o colega da UNB falando sobre a política internacional brasileira para regiões polares e a nossa visão. Eu estava falando sobre a questão das mudanças do clima no Ártico e como isso afeta o Brasil, e assim por diante, inclusive discussões, a própria colega da Universidade Federal do ABC falando sobre a educação polar no Brasil, que ainda é muito carente. Bom, para a gente concluir, eu gostaria de te pedir uma avaliação sobre a importância desses eventos, Jefferson, porque eu achei muito interessante que você falou em uma das mesas a necessidade de você ter a interação entre as diversas ciências, não só as ciências exatas, ciências físicas, ciências da Terra, mas ter uma interação para as questões relacionadas às regiões polares e os impactos no clima que né, consequentemente afetam todas as regiões. Brasil, que está longe, mas ao mesmo tempo está super relacionado. Se você puder pontuar para a gente amarrar esse bate-papo de hoje, seria muito legal. Olha, eu como um cientista ambiental, eu tenho uma visão mais ampla do que é essa questão ambiental, que ela não é só de sinais de química, física e biológica, não é só questões de tratar e resolver esse problema com uma nova tecnologia. Claro, todos esses pontos são importantes, mas a questão é mais ampla. A questão é relacionada a valores, é questão de percepções da realidade, inclusive da experiência que nós queremos ter nesse planeta, nesse curto espaço de vida. E envolve também, é claro, a situação econômica do planeta, o modelo econômico. E isso só vai poder tratar se botar as ciências da natureza com as ciências sociais e humanidades. Senão você vai ter uma visão deturpada e vai cair em mitos que você resolve tudo simplesmente criando uma nova tecnologia. Não, a situação é mais complexa do que isso. Para muitos cientistas, a crise ambiental que nós vivemos é mais ampla do que isso. É uma crise civilizatória. E sobre essa visão que nós temos que ter. Bom, eu desejo uma excelente viagem, Jefferson. Mantenha contato agora nessa expedição internacional de circunnavegação costeira antártica. Vai ser muito legal acompanhar. Vou deixar o link para os episódios anteriores gravados contigo, porque é sempre muito esclarecedor te ouvir e
destaco o primeiro, em que você fez várias explicações a respeito dos mitos, dos conceitos equivocados da Antártica. E muito obrigada, é sempre um prazer tê-lo aqui no Maré Sonora. Foi um prazer, Marina. Até a próxima, então.